Os sacos de compras caíram e o protagonista está atônito, sem acreditar no que ele está vendo. Um monstro gigante que parece uma cobra está à sua frente. Suas garras amassaram facilmente um prédio, deixando nosso menino amedrontado. Então o monstro encara, ele solta um grito e começa a correr. No entanto, ele tromba com alguém. Uma silhueta misteriosa está diante dele. Enquanto o Proto encarava sem reação, ele diz que é um dragão. Então nosso menino imediatamente desperta, se levanta e em seguida se pergunta se aquilo foi apenas um sonho. Após isso, ele pensa que está fazendo muito frio, logo ele regula a temperatura e caminha em direção a uma panela, e ao olhá-la ele percebe que ela está praticamente vazia. Após isso, ele percebe que o saco de arroz também está vazio. Então ele fica frustrado e joga uma sacola de lixo pro lado e caminha em direção ao banheiro, liga a torneira e começa a escovar os dentes. Nosso menino pensa que precisa comer alguma coisa mais tarde. Do lado de fora, o Prota sobe as escadas e percebe algo. Havia um vira-lata comendo lixo. Ele olha para aquela cena e fica enojado e em seguida joga o lixo fora. Após encarar o cachorro novamente, ele sai em direção à loja de conveniência. Chegando lá, ele avista comida de cachorro e percebe que ela é bem cara. A cena corta, ele está oferecendo algo pro cachorro. O vira-lata pega e em seguida ele coloca a mão na cabeça dele e fala que ele é um bom garoto e que não é pra comer lixo novamente. Em seguida, ele vai em direção à escola e no caminho ele percebe que está fazendo muito barulho. Então ele pega seu fone e o coloca no ouvido. Ao olhar pro celular, ele percebe que tem mensagens automáticas da sua operadora, o parabenizando pelo seu aniversário. Ele as ignora e vai pra escola. Chegando lá, ele percebe que alguns alunos estão fazendo testes de personalidade e algumas meninas comentam sobre leitura de tarô e dizem que é bem caro, cerca de 10.000 won. Então nosso menino pensa que para ganhar tanto dinheiro em apenas uma única sessão, não é de admirar que as seitas continuam a atacar as pessoas e pensa que elas são idiotas, pois se isso fosse verdade, pessoas nascidas no mesmo dia não teriam a mesma personalidade, e se eles pensarem ao menos um pouco sobre isso, notarão o quão estranho é. Ele escuta uma menina comemorando que é uma ENTP, e o Prota só pensa que tem muito a dizer, mas é melhor guardar pra ele. Então ele toma um tapão e a pessoa diz feliz aniversário. Nosso menino pergunta o que diabos foi aquilo, e o nerd começa a jogar um monte de embalagens na mesa e diz que são pãozinhos de aniversário. O Prota fala que são um pouco demais, mas enquanto se curva como um mordomo, o Nerdola fala que ali está o seu presente de aniversário, e complementa falando que não sabia que sabor ele gostava, então preparou uma variedade. O Prota pergunta se aquilo é sério e se ele está realmente dando pão de aniversário. O nerd pergunta por que não, e fala que é um parabéns com um pãozinho, um parapão, e diz que ele não tem senso de humor. Nosso menino então os distribui e diz pra pegarem um, enquanto pensa que o problema do café da manhã está resolvido, e pergunta se tem algo pra beber. O nerd responde que claro, e coloca um suco de maçã na mesa. Então o Prota pergunta se ele gastou todo o dinheiro em pão. Um deles comenta que deveriam comer costela de porco depois da aula, e o outro responde que talvez o Prota tenha planejado um jantar em família ou algo assim. Nosso menino fica calado por alguns instantes e pergunta quem sai pra jantar em família para comemorar aniversário nos dias de hoje. Em seguida chega um gordinho que deseja feliz aniversário pro Yong-jin e diz pro Yong ter cuidado, pois ele teve um sonho onde seus dentes se quebravam e que é um sonho onde as pessoas ao seu redor se machucam. Nosso menino pergunta se ele estava dormindo enquanto roía os dentes, mas o gordinho diz que está falando sério e que geralmente seus sonhos acabam se realizando. Então eles começam a brincar apostando entre si se eles irão se machucar ou não. Então o nerd aposta que o Yong irá se machucar e em seguida mete um socão nele, e o outro aposta também e mete uma cotovelada. O Prota então sai correndo e surge outro nerdola com a vassoura na mão apostando que não irá se machucar, e eles ficam lá lutando entre si. Então o Prota sai da sala e pensa que eles possuem muito dinheiro e que são um bando de burguês safado. Ele tromba com alguém e cartas caem no chão. Em seguida ele se desculpa e decide ajudá-la. Ela fala que tá tudo bem, pois ela não estava olhando pra frente. Então Yong se pergunta o que diabos era aquilo e entrega o baralho dizendo que pegou tudo que se espalhou. Ela pega na mão do nosso menino e ele acha estranho e pergunta o que ela está fazendo. Ela parece estar com um olhar aéreo e ele acha aquilo esquisito e fica sem entender o que está acontecendo. Ela quebra o silêncio e diz que ele está fazendo aniversário hoje. Yong, um pouco confuso, confirma. Ela então pega o baralho e diz que irá ler a sorte dele e diz pra ele escolher uma carta. O Prota faz uma cara de desdém e fala que não quer. Ela insiste pra ele não ser chato e escolher apenas uma, mas ele agradece e diz que não é muito fã dessas coisas. Então o nerd aparece e fala que achou ele e fala pra ele ficar parado para não se machucar, mas em seguida fala que sente muito, pois ele irá se machucar. Rapidamente nosso menino mete o pé e o nerd corre atrás. A menina então olha pro chão e percebe que sobrou uma carta. Ela então agacha para pegá-la e percebe que era uma carta chamada Morte. Suas amigas então gritam por ela, chamando de Ruisu. Então ela se vira e vai com elas. O tempo se passa e ele volta para a sala de aula. Nosso menino estava entediado e cochila durante a aula. No entanto, ele acaba acordando com um grito do professor e pergunta ao seu amigo em que página estava. Enquanto
enquanto o professor dá um sermão neles, dizendo que eles ainda estão no primeiro semestre e não conseguem manter o foco. Young acaba notando algo, havia uma silhueta na janela. Ele fica assustado e se pergunta o que é aquilo. O professor pergunta qual é o nome dele e diz que ele está olhando pro corredor desde cedo. E pergunta se ele quer que abra a janela ou alguma coisa assim. Young diz que não e fala que tinha alguém lá fora, mas ao olhar não tem ninguém. Enquanto o Prota pensa que talvez tenha visto errado. Então os alunos começam a comentar sobre a pessoa ao lado de Young. Olha pra esse psicopata, velho, o maluco tá capotado. Após a aula, Young abre a porta e sai da sala. Em seguida ele começa a procurar, mas não encontra ninguém no corredor. Então surge algo atrás dele e dá um tapão nele e diz parabéns. Nosso menino então pergunta qual o problema dele. E o Valentão diz que sou eu, seu merdinha. Então Young se assusta e percebe que é o Sihu. O Valentão fala pra ele arrumar o cabelo, pois não quer fingir que o conhece. Young fecha a cara e pensa que é só fingir que não o conhece e chama de merdinha em seus pensamentos. Sihu então percebe e pergunta qual é a dessa cara. E diz que pela cara dele até parece que o chamou de merdinha na cabeça dele. Miserável Sherlock Holmes, né? E começa a intimidá-lo e chamá-lo de lixo. O braço do nosso menino é puxado. Uma garota abraça o braço dele e pergunta ao Valentão quem é ele e o que ele está fazendo com o namorado dela, deixando o Young e o Sihu surpresos. O Valentão então pergunta a Ruisu se o Young é realmente o namorado dela e se isso é alguma punição ou alguma coisa assim. Ela responde que não é. Nosso menino se lembra que ela é a garota de mais cedo. Sihu então pergunta se é sério e fala que isso é ridículo. E a Ruisu responde que a única coisa ridícula é a cara dele. Rapaziada, a mina é Shed. O Valentão fica irritado e a chama de merdinha. Em seguida ele ri e fala que não pode fazer nada contra uma garota. Após isso ele coloca a mão no ombro de Young, pede desculpa e fala pro Young de maneira sarcástica que agora ele tem uma namorada, hein? E diz que é muito bom pra ele, pois a Lee Ruisu é rica. E complementa o chamando de pobre órfão e sai o chamando de idiota e rindo. Ruisu então pergunta se ele está bem e pergunta o que o Sihu disse pra ele. Young se solta dos braços dela e pergunta o que ela tá fazendo e diz que nem a conhece. Então como assim ele é o namorado dela? E se espalharem rumores? Aí chega Ruisu toda Shed e fala que na verdade gostaria que tivessem rumores e pergunta ao Young se ele quer sair com ela. Nosso menino desconfiado pergunta se há algum tipo de punição, algo assim. Rapaziada, a gente que é feio tem que desconfiar de tudo, pô. Ela responde que não e que realmente gosta dele. Ele então pede desculpa e diz que irá recusar. Nosso prota é muito Sigma, velho, não tem jeito. Ele então sai e a Ruisu faz um olhar estranho. Após isso, ela começa a perseguir ele, seja na sala de aula, saindo do banheiro, no refeitório e até mesmo deixar presentes pra ele. O nerd fala pra ele dizer a verdade e pergunta pro nosso menino se ele está saindo com a Ruisu. Ele responde que não, então alguém os interrompe e chama pelo Young, dizendo que a namorada dele estava ali. Ruisu com um sorriso fala o nome dele, enquanto o prota se pergunta o porquê disso tão de repente. No corredor ela segue nosso menino chamando pelo nome várias vezes, então ele se vira e diz pra ela parar com isso antes que ele fique bravo. Ruisu pergunta qual o problema e diz pra ele relaxar. Young fala que não e que ele disse pra ela parar com isso, enquanto pensa que ela tá muito maluca. As malucas que são as boas? Ruisu pergunta se ele a odeia e pede desculpa e fala que irá se esforçar mais. Nosso menino fala que não tem o que se esforçar, pois eles nem se conhecem. Ela, emocionada, fala que ama ele. O prota fica atônito. Em seguida, fala que irá fazer do jeito dela. Então ele diz que quer terminar com ela. E a partir de agora eles são estranhos. Ele sai, então ela coloca a mão no rosto. Um tempo se passa e ele está voltando pra casa, enquanto conversa com seus amigos no celular. Um deles pergunta se ele está aproveitando a vida, e o outro porque ele manteve em segredo. E um deles fala pra ele apenas admitir, e que seria legal sair com os amigos dela também. Olha o cara todo mal intencionado querendo sair com as amigas da Ruisu, hein? Young fica irritado com aquela zoação. Então ele começa a digitar dizendo que não é verdade, mas ele se lembra que não vai funcionar, então só desiste. Ele então percebe algo. O cachorro que ele havia encontrado de manhã ainda estava lá. Então ele o encara um pouco e fica surpreso por ele ainda estar lá. Então ele só passa direto e vai em direção à sua casa. Olhando pra fora ele percebe que o tempo está nublado e em seguida ele entra em casa. Chegando lá ele começa a trocar de roupa. Ele parece estar depressivo com um olhar solitário em seu rosto. Então gotas de chuva começam a cair e ao olhar pra fora ele percebe que a chuva aumentou. A cena corta pra ele secando o cachorro. O cachorro então começa a sacudir para se secar molhando Young. Em seguida ele sai correndo e sobe na cama. Young pergunta se essa é a casa dele e dá um sorriso ao ver que o cachorro está confortável. Então ele coloca um pouco de comida na tigela e fala que vendo ele assim parece que o dono esqueceu ele lá, ou ele o abandonou, ou talvez ele nunca teve dono. O cachorro então começa a andar na direção de Young e começa a subir em seu colo. Vendo o cachorro sendo tão dócil, Young já não se sentia mais tão sozinho. Ele então coloca uma pata em seu peito e depois coloca a outra, e em seguida começa a arranhá-lo e Young fica sem entender o que está acontecendo e pergunta qual o problema. Ele então se levanta e fala que hoje foi cheio de surpresas e fala que ele também é uma dessas surpresas. Rapaz, tô vendo alguma coisa naquela janela ali, hein? Ele então acaba sentindo algo e ao olhar pra janela não tinha nada. Alguém começa
começa a bater em sua porta, e por causa disso o cachorro começa a latir. Ele então manda o cachorro fazer silêncio, e pergunta quem seria a essa hora, e pensa que não deveria ter ninguém vindo. Em frente à porta ele começa a olhar pelo olho mágico. Ele não consegue ver nada, e a pessoa fala: Young, sou eu, o deixando surpreso. Ele então pergunta quem é você, e a pessoa fala: sou eu. Novamente ele pergunta quem é você, e a pessoa responde que sou eu, Ruisu. Nosso menino então fica surpreso, então ele abre a porta. Ele percebe então que Ruisu está encharcada, então ele pergunta como ela chegou ali, e ela diz que esse é o conceito de uma namorada que volta atrás após ser rejeitada pelo namorado dela. Ele então pergunta o que diabos ela tá falando, mas então ele nota algo: as roupas dela estão encharcadas. Ele fecha a porta e fala pra ela esperar 1 minuto, e abre novamente jogando uma toalha em cima dela. Além disso, ele entrega um guarda-chuva e fala pra ela usar isso. O cara é um cavaleiro, né? Não tem jeito. A cena então corta pra uma sombrinha. Ruisu então fala pra eles dividirem, pois está muito frio. Ele joga o seu casaco nela e fala pra ela vestir isso. O cara é muito goat, velho. O prota pergunta como ela sabia que ele morava ali, e ela pergunta como ela saberia, e fala que simplesmente seguiu ele. Ele fica surpreso e pergunta se ela tá maluca, a deixando em choque, e complementa perguntando por que ela o seguiu no caminho até a casa dele, e o porquê ela tá fazendo isso com ele, e diz pra ela parar de agir estranho e falar, e pergunta o que ela quer. Ela então pergunta que se ela dizer ele vai dar a ela, e ele só fala que irá ouvir. Ela então responde que quer ele, enquanto fazia um olhar psicótico em seu rosto. Nosso menino fica sem palavras, e pergunta se ela tá falando sério, e manda ela ir pra casa, enquanto se pergunta se lhe parece fácil pra ela. E lá, o cara ainda quer escolher, família. Young então se vira e Ruisu pergunta se ele quer dinheiro. Ele então se vira irritado, e ela diz que irá pagar 100.000 won por hora, pra ele sair com ela, mais ou menos 400 conto. Ele então pergunta 100.000 won e manda ela parar com essa piada sem graça, e pergunta como uma estudante teria tanto dinheiro assim. Ela então diz que eu tenho, e mostra sua conta bancária, com 11 milhões de won. Isso aí dá 46 mil reais. Ele se pergunta se isso é sério. Ele até se lembrou do valentão que disse que ela é rica. Nosso menino então fala que ela está muito maluca, e diz que ela andou assistindo muitos filmes, e questiona se os pais dela sabem disso. Ruisu então diz que ele ainda não disse não, e a cena corta pra um celular que havia recebido 100.000 won da Ruisu. Nosso menino se pergunta se ele ficou maluco, e ela lá toda feliz dizendo que está decidida então, enquanto se pergunta se ele deve parecer muito fácil pra ela, mas pensa que são 100.000 won por hora. Então ele pensa no que seus amigos achariam disso, e que eles perguntariam se ele vendeu o corpo dele por dinheiro. Rapaziada, o prota é do job. Young a chama e fala que eles irão fazer isso até o ônibus chegar, e diz pra eles fingirem que não se conhecem na escola. Ela pergunta o porquê e por que ele está preocupado com isso, e se ele está com medo de fofocas, e diz que ele pode fazer isso mesmo sem dinheiro, e fala pro Young que ele não tem paz, e diz que esse é um segredo que ele esconde de seus amigos. Ela estende a mão e fala que ele tem que tratar ela bem. Ele olha atônito pra isso. Ela com um sorriso pergunta o que ele está fazendo, e fala que as mãos dela estão frias. Nosso menino então tira uma das mãos da sombrinha, e fecha o punho, e manda ela cair fora e fala que ele irá mandar o dinheiro de volta, e diz que ela ficou louca por um segundo. Ele fala pra ela usar o guarda-chuva, e que ela pode dizer o que quiser na escola. Ruisu começa a falar que odeia meninas, e que odeia dinheiro, e fala que fingir é tão caro, e conclui dizendo que ele é um menino que vai morrer em breve. Ele sem entender pergunta o quê, e ela responde que ele morrerá hoje, e em seguida tira uma carta de seu bolso, e diz que o tarô dela nunca erra, e que ele morrerá hoje. Ele manda ela se controlar, mas ela grita do nada, e fala que ele que precisa se controlar, e diz que é tão frustrante, pois tudo que ele tem é esse corpo vazio, e mesmo assim é tão orgulhoso. Young se pergunta por que ela está assim, e ela joga a carta no rosto dele, e pergunta por que ele não consegue entender o que ela diz. Ele fica irritado e fala que ela é muito maluca, e Ruisu, com o rosto assustador, diz que ele tem um corpo que irá morrer hoje, e o manda dar ele pra ela. Ela então agarra a mão do prota e o puxa. O guarda-chuva cai no chão, e Young estava ajoelhado enquanto ela segura o seu braço. Ele pergunta o que ela está fazendo, e sente que seu braço está sendo amassado em várias partes. Ele fica amedrontado com essa situação. Várias mãos estavam segurando seu braço. Então a Ruisu o chama, e ele levanta seu rosto para vê-la, e se depara com a figura assustadora. Ela então pergunta se as mãos dela estão frias. Young está completamente atônito, sem acreditar no que está acontecendo. Então ela diz que isso é porque ele não segurou elas rápido o suficiente. Ele começa a se perguntar o que é isso, se é um traje de mascote ou uma maquiagem especial. Então ele nota algo. Aparentemente era Lee Ruisu. Ela então diz que irá perguntar mais uma vez, e pergunta se ele pode dar o corpo dele pra ela, e o manda responder sim ou não. Apavorado, Young não consegue nem mesmo falar, e o demônio diz que irá dar 3 segundos a ele, e começa a contar 1, 2, 3. Então ela parte pra cima do Young, que rapidamente começa a correr. Uma perseguição incessante começa. Olha lá as perninhas da Ruisu. Nosso menino pensa que caralho de sonho é esse. O demônio então grita pelo nome de Young, e em seguida dá um soco
soco nele. No entanto, ele erra e acerta o chão, mas o impacto faz voar, e o demônio pega no alto, e começa a gargalhar dizendo que o pegou, porém o demônio escorrega, e acaba soltando o prota. Ele pensa que isso doeu muito. No entanto, ele não perde tempo e já se levanta novamente. O demônio começa a se recuperar, e já está atrás dele novamente. Ele então conclui que isso não é um sonho, e que se ele for pego, ele será morto. Ele então avista uma viela, e imediatamente entra nela. Ele está ofegante, completamente cansado. Ele então olha para ver se não estava sendo perseguido, e pensa que esse é um beco estreito, e que provavelmente ela não conseguirá passar ali. Em seguida, ele senta no chão para descansar. No entanto, a demônia pergunta se ele achou que ela não conseguiria. O prota então olha para cima e percebe que ela está lá, e fica completamente amedrontado em completo desespero. Ela diz que isso é decepcionante, pois ela é bem magra. Yong então tenta se levantar novamente, mas ele não consegue, pois as pernas dele não se mexem. O demônio então coloca a mão em seu rosto e fala pobre Yong, e diz que em um subsolo tão sujo, sem pai ou mãe, ele tá escondendo isso de seus amigos, porque ele está envergonhado, e diz que ele é tão miserável, e pergunta por que ele ainda vive. Yong então começa a implorar para que alguém o ajude. No entanto, não tinha ninguém por lá. A única coisa que tinha lá era o barulho da chuva. O demônio então fala pro Yong ver, e diz que não tem ninguém para vir ajudar ele, e o manda apenas desistir, pois ele não precisa lutar para viver, ele apenas precisa responder, e ela o deixará viver. No entanto, ele se solta e começa a correr novamente. O demônio fica furioso e pergunta por que ele está resistindo, pois ela disse que não irá o matar, e que apenas quer o seu corpo, e que deixará mais fácil para ele, igual a Ruisu. No entanto, Yong continua correndo, e enquanto o demônio tenta pegá-lo, ele arranca o braço de Yong, o deixando atônito. O demônio então para, e olha para suas mãos, e diz que ele havia dito para ele ir, e se lamenta por ter estragado tudo. Ele estragou seu precioso corpo. O demônio então fica furioso, e pergunta o que ele vai fazer a respeito disso, e fala que é por causa dele, e que isso é tão decepcionante. O prota não consegue acreditar no que aconteceu, e se pergunta se isso é real, e se ele irá morrer desse jeito. No entanto, ele começa a refletir, e se pergunta se ele tinha realmente o necessário para viver, pois se for para viver daquele jeito, talvez seja melhor morrer. Então ele se lembra sobre o que seu amigo havia dito sobre as pessoas ao seu redor se machucando. Ele pensa que esses sonhos, ele acha que eles não são superstições. O demônio então se aproxima de Yong dizendo seu nome, e diz que se ele não pode tê-lo, então ele irá destruir ele. Então ele abre a boca para tentar devorar Yong, enquanto nosso menino estava acabado no chão. No entanto, passos começaram a ser ouvidos na chuva. Aparentemente eram passos de cachorro. O Doggy então parte para cima do demônio para defender Yong, e o rosto do demônio foi partido ao meio, e em seguida todo seu corpo se partiu. Aparentemente o demônio foi cortado por uma pessoa misteriosa. Yong, quase apagando, consegue ver vultos dessa pessoa, mas ele não fazia ideia de quem estava o defendendo, e essa pessoa começa a falar que dia era hoje, e após isso dá feliz aniversário para o nosso menino. A cena corta para uma silhueta misteriosa desejando feliz aniversário, e em seguida o chamando de meu descendente, e levando a mão em direção a ele. Yong então recobra a consciência. Ele está exausto e com o corpo completamente encharcado de suor. Colocando a mão em seu rosto, ele diz que está quente, e ao olhar sua mão ele percebe que está muito suado. Isso aí é só, hein, rapaziada, não pensa outra coisa não, hein. Ele então começa a procurar seu celular, e ao olhá-lo, seus amigos estão perguntando onde ele está, e até mesmo sua professora ligou. Em seguida ele fica assustado ao ver que horas são, e pensa que tá ferrado, e se pergunta quando ele dormiu ontem. Ao falar isso ele fica atônito, e se lembra o que aconteceu ontem, e ao olhar para o seu braço ele percebe que está lá. Ele então movimenta sua mão e conclui que está vivo, e em seguida se pergunta o que diabos aconteceu, e se aquela era Lee Ruisu. Então ele se assusta com algo, era uma ligação do professor. A cena então corta pra escola, Yong passa correndo pelo portão. Isso aí lembra meus velhos tempos, hein? E ao chegar completamente cansado, ele se pergunta se Lee Ruisu virá hoje, e em seguida ele decide ir pra sala. Ele chega lá de maneira cautelosa, e escuta as amigas da Ruisu conversando. A de cabelo castanho pergunta por que a Lee Ruisu está assim, e a outra diz que não faz ideia, e a de cabelo castanho diz que queria que ela lesse a sua sorte hoje. Após escutar isso, nosso menino murmura dizendo que acha isso irritante. Ele então começa a procurar pela sala, e finalmente encontra. Lá estava Lee Ruisu, e ela está agindo de maneira estranha. O prota fica surpreso, pois ela parece bem, e se pergunta se ele deveria perguntar sobre ontem. Seus amigos então chegam e o chamam de delinquente, por ele chegar atrasado, e perguntam por que ele ignorou a mensagem deles. O prota tenta negar. No entanto, seu amigo diz que ficou preocupado por nada, pois a primeira coisa que ele fez ao chegar foi procurar sua namorada. Yong fala que não é isso, e que ontem ele estava... Mas antes que ele pudesse terminar, ele troca olhares com a Lee Ruisu, e seu amigo disse que em vez de ir pra casa, ele foi encontrar a namorada. Seus amigos ficam sem entender nada, pois o Yong estava escondido
escondido. Eles então perguntam o que ele está fazendo e se ele ficou excitado quando os dois trocaram olhares, nem ferrando que ele meteu essa, e começam a zoá-lo. Ele então sai de lá engatinhando e seu amigo fala que isso é patético. Após isso, na sala, Young cabisbaixo pensa que não se lembra. Ele ia ser morto, mas não se lembra o que aconteceu depois e se pergunta como ele chegou em casa e o que era aquilo. Se fosse um sonho, faria mais sentido. E olhando para a transferência que ele havia recebido ontem, ele se pergunta se ele deveria perguntá-la sobre isso, mas conclui que é melhor não, pois o braço dele parece normal e não há nada de errado. Depois da aula, uai, não tinha uma estátua aí não? Young estava falando com a professora. Ela pergunta se não há nada de errado e nosso menino responde que não, pois ele apenas dormiu demais. A senhora pergunta se ele comeu algo pelo menos. Ele diz que sim, e ela conclui falando que não há nada de errado então. O sinal toca, então Young sai da sala dos professores e olhando pro celular, ele pensa que nem prestou atenção na aula hoje. Ele então sai da escola e do lado de fora surge ali Ruisu. Ao vê-la, Young toma um susto. Ela pede desculpa e fala que não queria assustá-lo. Ela diz que ouviu dizer que ele foi até a sala da professora, então ela decidiu esperá-lo. Young fala que o sinal já tocou e pergunta se persegui-la ao seu hobby e se ela não pode agir normalmente. Ruisu pede desculpa e fala que não queria incomodá-lo, então ela toca no assunto de ontem. E Young fica assustado e pensa que não tem ninguém ali, e em seguida fala que eles devem conversar em um lugar com mais pessoas, e que isso não é porque ele está com medo, mas é porque ela pode atacá-lo a qualquer momento. Ela começa a falar que não, e que naquela hora ela estava possuída por um fantasma, e Young não acredita, e ela fala que é uma longa história. Então ele nota algo. Ruisu fala que primeiramente ela pede desculpa por machucá-lo, e que ela sente muito, muito mesmo. Young então a interrompe e pergunta por que aquilo está ali. Ela fica sem entender o que ele está falando, e ele diz que aquela estátua é do portão principal, e que não estava ali antes. A estátua então se prepara, e começa a avançar em direção a eles. Eles entram em choque e a Ruisu fala pro Young correr, e uma perseguição incessante começa. O Prota então pergunta o que ela fez dessa vez, e ela fala que não fez nada. Young a questiona dizendo que como não, e fala que ela fez o mesmo com ele ontem. Ruisu fala que pode explicar tudo, e murmura dizendo que não foi ela, e sim um fantasma chamado Songaski. Olha a carinha dela, tadinha, mano. Young então fala pra ela calar a boca e correr, e pensa que essa estátua é rápida, e desse jeito ela irá alcançá-los. Ele então avista o carrinho de bolas de basquete, e começa a empurrá-las, e em seguida ele as derruba, em direção à estátua. No entanto, as coisas não acontecem como ele esperava, pois a estátua, de maneira esperta, salta por cima das bolas, surpreendendo nosso menino, e ao pousar mete a pose. Young então fala que eles devem procurar por mais pessoas, e a Ruisu começa a procurar algo em sua jaqueta. Ela tira de lá um saco de feijão, e os arremessa em direção à estátua. Ao perceber, a estátua começa a repelir, jogando de volta no rosto da Ruisu. Tadinha, mano. Young então a puxa e pergunta o que ela está fazendo, sua idiota. Então ele vê algo. O portão estava aberto. Ele então o atravessa juntamente com a Ruisu, e em seguida o fecha, finalmente ficando a salvo. Ambos estão exaustos, e a estátua fica parada em frente a eles, os encarando. Young e Ruisu estão ofegantes, torcendo para que ela desista. A estátua então decide recuar, e eles se perguntam se ela finalmente desistiu. Nosso menino solta um suspiro de alívio, mas a Ruisu notou algo. Havia uma bandeira se mexendo. Ela então avisa o Young, e a estátua estava correndo em direção a eles com o mastro na mão. Lá ele 1000 vezes. E o Prota fala que nem fudendo que ela vai saltar, e pergunta se ele é maluco. Pô, meu amigo, é uma estátua, cara. Ele então começa a procurar por algo, e encontra outro carrinho. A estátua então crava o mastro no chão, e dá um salto olímpico por cima do portão, e ele irá pousar em cima da Ruisu. No entanto, Young a chama, e manda ela se mexer dali, enquanto empurra o carrinho. A estátua, ao perceber, começa a soltar lágrimas, e cai em cima do carrinho, que estava lotado de lixo. Ao sentir aquele fedor, eles colocam a mão no rosto, e ao ver que ele está distraído, eles decidem sair dali. No entanto, algo acontece. A estátua partiu para cima deles, e pegou o Young pelo pescoço, e o levantou, enquanto a Ruisu, desesperada, grita pelo seu nome. O monstro estava com a cara séria, e Young estava sentindo muita dor. Assustada, Ruisu grita para parar, enquanto Young estava quase sem ar. Ruisu novamente procura por algo em sua jaqueta, e pega uma pulseira budista. Em seguida, ela chama a atenção da estátua, e arremessa a pulseira em sua direção, e ao acertá-la, uma explosão acontece. A estátua começa a agonizar de dor, e Young cai no chão. Ruisu vai ajudá-lo e pergunta se ele está bem, e ele responde que não mesmo. Antes que o monstro pudesse se recuperar, eles rapidamente saem de lá. Já em outro local, alguém está tentando usar o isqueiro. Young fala que se ela tinha aquilo, ela deveria ter usado antes. Ele fica encarando e olha a fumaça saindo, e pergunta se ela está fumando. Ruisu responde que não e fala que é um incenso. Nosso menino pergunta o que ela está fazendo, e ela diz que é um simples ritual. Ela então começa a puxar algo de seu short, e em seguida a rasga. E enquanto amarra no pulso do Prota, ela diz que isso irá protegê-lo por enquanto, e que não é pra ele remover até meia-noite. Ele então olha pro seu pulso, e faz uma cara de desgosto. Em seguida fala que ela é esquisita e pergunta se ela sabia disso. Ainda é possível, velho, por isso que é virgem. Olha o que o cara fala pra mina, pô. Ela fica surpresa, e diz que sabe que parece. No entanto, ela não fez nada, e pergunta
se eles podem conversar depois da escola. O Prota fala que nem pensar, em seguida dá um suspiro e começa a questioná-la. Ele fala que vamos dizer que ela estava possuída por um fantasma ontem, e que hoje é apenas uma coincidência, mas o fato é de que desde que ele se envolveu com ela, coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Ela, receosa, fala que não é por causa dela, e ele a agradece por salvá-lo, mas diz que nada disso teria acontecido se ela não estivesse ali, e propõe que eles parem de fingir que se conhecem, e em seguida se vira e vai embora, deixando a Ruisu cabisbaixa. Tadinha, velho, mas dá pra entender o lado do Prota. Mais tarde, Young chega em casa. Ele começa a digitar a senha, e ao fazer isso ele percebe o pano que Ruisu havia amarrado, e se lembra que ela disse pra não remover até meia-noite. No entanto, ele começa a desamarrá-lo, e se pergunta o que ela planeja agora, e em seguida joga no lixo. Ao entrar em casa, ele acende a luz, e toma um susto ao ver o cachorro, a ponto de cair no chão, mas em seguida ele se lembrou, e pergunta ao cachorro se ele sempre esteve ali o tempo todo. Eles então se encaram, e Young conclui que ele deve estar com fome. Ele então coloca uns petiscos no prato, e o cachorro fica lá encarando a comida. Após isso, ele se deita e vai mexer no celular. Então alguém fala isso de novo, mas Young ignora. Alguém fala novamente, dizendo traga-me comida de verdade, e Young fica sem entender. Ele não sabe de onde está vindo esse som. Novamente a pessoa fala, estou com muita fome, então vou comer isso por enquanto, e diz que da próxima vez arrume a mesa corretamente. Nosso menino então se levanta, e a voz pergunta o que ele está fazendo, e enquanto Young procura, ele se pergunta de onde essa voz está vindo. A pessoa misteriosa então fala, você finalmente pode me ouvir, e nosso menino começa a procurar. O cachorro então começa a falar, aqui, aqui, e o Prota começa a encará-lo sem palavras. Ainda sem acreditar, ele começa a examinar o cachorro, e começa a procurar por algum alto-falante. O doguinho irritado pergunta o que ele está fazendo, mas Young fica atônito, e se pergunta se o cachorro está realmente falando, e pensa que ele talvez esteja ficando louco, ou até mesmo está com esquizofrenia. O vira-lata então fala pra ele não negar a realidade, e que ele sabe que é loucura aparecer na frente dele assim. A gaveta então começa a chacoalhar, e algo cai em sua cabeça. Ele então atira perguntando o que é isso, e ao olhar, era uma blusa coberta de sangue. Nosso menino então dá um grito, e a joga pra longe, e em seguida fica atônito. O cachorro então pergunta se ele se lembra o que aconteceu ontem. Então um turbilhão de memórias começa a passar por sua mente. Após isso, ele coloca a mão em seu braço. O Prota, amedrontado, pergunta o que é ele, e o doguinho pergunta pra Young o que é ele então, porque ele está caminhando e falando, e pergunta se essa é a primeira vez que isso acontece. Nosso menino fica sem entender nada, e o questiona dizendo como ele pode perguntar isso pra ele. O cachorro então fala pro Young ligar pra alguém além dele. O Prota então pergunta como assim alguém, e o cachorro diz como aquele que te criou, e que ele precisa entender sobre sua família. E Young responde que não tem ninguém, e o cachorro fica surpreso, e pergunta se ele está dizendo que sua família se foi. O Prota então se levanta e pergunta por que ele está falando sobre isso tão de repente. O vira-lata continua perguntando se tem outros membros, mas ele só responde que não sabe. O cachorro então chama de vira-lata, e pensa que ele sobreviveu graças ao poder dele, e que não parece que ele está no lugar errado, e se pergunta o que aconteceu enquanto ele estava fora. O cachorro então pergunta se ele não irá agradecê-lo por tê-lo salvo ontem, e o Young responde, me salvar você? Você é um monstro então. O cachorro então ri, e pergunta, monstro? Como pode me dizer isso? Pois eu sou seu ancestral. Então Young pergunta, meu ancestral? Um cachorro é meu ancestral? Então na verdade eu sou um cachorro? O dog então responde, seu imbecil, eu não sou um cachorro. Mas o Young responde pra ele, já se olhou no espelho? E o ancestral começa a explicar, não é esse cachorro que está falando, mas você pode ouvir a minha voz. E Young então o questiona perguntando por que sua boca está se mexendo. E o cachorro responde que é porque ele está nesse corpo agora. E Young responde, então você é um cachorro. O doguinho tenta se explicar dizendo que ele não é um cachorro. Young fala que se ele não é um cachorro, ele é um fantasma ancestral, deixando o cachorro furioso. Nosso menino então pergunta, o que você quer de mim? Ritual ancestral? Estátua de Buda? Eu não tenho dinheiro pra isso. Se precisa de ajuda, procure outro descendente. O cachorro então fica sem reação, e começa a andar pra um lado e pro outro pela cama. E o Prota fica o encarando, e em seguida ele diz, aliás, ali é o banheiro. Mas o cachorro para, e pergunta se a família dele não serve mais. Nosso menino então pergunta, que família? Ainda está falando sobre isso? Não tem nenhum. Após ouvir aquilo, o cachorro diz, então está decidido. E se virando pra ele fala, a partir de agora você vai me ajudar. Young pergunta se ele vai ficar aqui, e o cachorro responde, pra onde mais eu iria? Young fica irritado e começa a empurrá-lo, falando, ancestral ou não, cai fora. O cachorro no chão diz, mesmo depois de eu ter salvado a sua vida, seu bastardo. O Young fala que ele aprecia isso, mas pede por favor para que ele saia, pois eu sou apenas um estudante que não tem dinheiro, enquanto pesquisa sintomas de esquizofrenia, e conclui dizendo que ele não pode cuidar de um ancestral. O cachorro fica irritado, no entanto ele percebe algo na janela, então ele dá um pulo assustando Young. Young então pergunta, o que você está fazendo, seu come lixo? Por que você está latindo agora? O ancestral então fala, tem algo lá fora, deixando Young confuso. O cachorro então continua perguntando o que você trouxe aqui. O Prota então pergunta o que ele quer dizer, e o ancestral
ancestral pula na cabeça dele e diz vamos lá. Yong, confuso, pergunta pra onde. E o cachorro diz lá fora. Irritado, nosso menino pergunta o porquê. E ele responde que está aqui na frente. Não se mova. Sem acreditar, Yong manda ele parar com isso. E o tirando da sua cabeça ele fala, para com isso, sai fora. No entanto, ele escuta algo que o deixa atônito. Ele fica paralisado, parece que o cachorro não estava mentindo. Vendo aquilo, o ancestral começa a puxá-lo, dizendo para que ele se levante. Do lado de fora eles começam a sair. O cachorro virando seu rosto fala por aqui. Yong finalmente viu. Era a estátua novamente. Yong então pergunta por que aquilo está aqui, deixando o cachorro surpreso por ele saber o que é aquilo. Nosso menino começa a explicar que é a estátua da escola dele, e que de repente ela se transformou em um monstro. O cachorro rebate dizendo que aquilo não é um monstro e sim um espírito. O Prota então o questiona dizendo espíritos? Espíritos se parecem assim? O cachorro então chama de idiota, e começa a explicar que espíritos são entidades que surgem quando uma alma habita um objeto inanimado, e suas formas variam. Existem incontáveis espíritos nessa terra, e diz pra pensar neles como parte da natureza. A estátua então coloca a mão na janela, e finalmente se mostra. Ao ver o olhar da estátua, ele questiona se realmente faz parte da natureza, e o cachorro então questiona por que aquilo está tão zangado, pois espíritos são naturalmente gentis, e é difícil irritá-los. Yong se lembra que ele havia colocado um carrinho de lixo pra estátua cair, e fala que ela o atacou primeiro. A estátua então dá um socão na janela, quebrando. Cacos de vidro voam em direção ao Prota, e após isso a estátua estava no chão. Yong fica atônito ao ver toda aquela destruição. O cachorro então o interrompe perguntando o que ele está fazendo e manda sair dali rápido. A estátua se recuperando lança um olhar assustador em direção a ele, o deixando em alerta. O ancestral então entra na frente e o manda ir logo. Nosso menino preocupado pergunta o que ele vai fazer. No entanto, o cachorro ignora e o manda ir logo. Yong rapidamente começa a correr e dá uma última olhada para o cachorro e se lembra que ele havia dito que ele era o seu ancestral. O cachorro então começa a encarar a estátua. Então ele começa a falar, ei bastardo, tá me tirando? Você sabe quem eu sou? O cachorro estava emitindo uma aura assustadora, então ele abre a sua boca. No entanto, na realidade era só um cachorro fofinho latino. A estátua então dá um tapa nele, jogando pra longe. Que isso aí, pô, não bate em cachorro não, tá doido? Ele então bate na parede e cai no chão igual bosta. E em seguida também começa a correr da estátua. Yong então pergunta o que aconteceu e por que ele estava fugindo também. O cachorro então pergunta, você ainda está aqui? E nosso menino fala que nem se passou 10 segundos que ele o mandou correr. E pergunta se ontem ele realmente o salvou. E o ancestral meio que sem jeito fala que sim. O Prota então pergunta o que ele pode fazer. E ele só o manda calar a boca e o chama de pirralho. Yong então o chama de vira-lata imprestável. E o ancestral irritado pergunta se ele está o zoando agora. Nesse meio tempo a estátua pega o Yong e o ergue. O Prota pensa que ele foi pego de novo. Sua jaqueta então começa a sair. E ele cai com a cara no chão. A estátua olha pra jaqueta e em seguida começa a vesti-la. O ancestral manda levantar rápido. Ao vestir a jaqueta, a estátua solta um sorriso presunçoso. Nisso, Yong já sabe que vai dar merda. Então a estátua entra em posição de corrida. E desesperado, o Prota e o cachorro começam a correr. A estátua então avança em direção a eles. Mas um som estranho começa a ser ouvido, repelindo a estátua. Uma garota havia o colocado na caixa de som, deixando o Prota e o cachorro surpresos. Aparentemente era Ruisu. Tá usando a respiração da JBL, não tem jeito. Yong fica surpreso ao ver a Ruisu ali. Aparentemente ela havia colocado 8 horas de monges conversando. E esse som estava fazendo a estátua pegar fogo. Yong então pergunta o que está acontecendo. Então ele percebe algo. Ele se lamenta pois sua jaqueta estava pegando fogo. O cara preocupado com a jaqueta, pô. Ruisu estava nervosa. E o Yong estava perplexo. Então o ancestral pergunta se foi ela que fez isso. No entanto, algo acontece. A estátua começa a se apoiar. E pouco a pouco começa a se recuperar. O espírito estava com um olhar furioso, deixando a Ruisu amedrontada. Ela tremendo começa a recuar. No entanto, a estátua parte pra cima dela. Mas alguém começa a se movimentar. O Yong entra na frente dela e leva um soco. Com um impacto, ambos caem no chão. E o Yong começa a sentir muita dor na costela. Ruisu então fica preocupada com algo. O espírito estava indo pisar na JBL. Ele então dá um pisão que abre uma cratera no chão. A estátua estava furiosa. Ela então começa a pegar os destroços no chão. Ela então se prepara para arremessar, surpreendendo a Ruisu e o Yong. Ele então as arremessa em direção a eles. E as pedras começam a acertá-los. Uma delas acerta as costas da Ruisu. E a outra os braços do Yong. E um monte de destroços começam a acertá-los. Após isso, uma explosão acontece. E após toda a fumaça passar, os dois estavam no chão. Yong, completamente esmirilhado, começa a chamar pela Ruisu, que não o responde. Então ele começa a se lamentar por aquilo ter acontecido. A estátua então começa a andar em direção a eles, surpreendendo o nosso menino. No entanto, ele escuta algo. Então ele olha para trás e pergunta o que a Ruisu está fazendo. Ela então, sem forças, fala que ele tem que fugir e rápido. O Prota tenta questionar ela. No entanto, ele se surpreende com algo. O espírito estava carregando um carro e estava logo à frente da Ruisu, que estava em completo desespero tentando acender o incenso. O Yong, sem pensar muito,
instintivamente se move e se lembra que seu ancestral havia dito para eles saírem. E enquanto corria para Ruiçu, ele pensa: por favor, me ajude, enquanto gritava o nome de seu ancestral. Ele então coloca seu corpo à frente da Ruiçu e conclui que não tem jeito e que ele irá morrer hoje. No entanto, ele foi parar em um local estranho. Ele não entende o que está acontecendo e começa a olhar para os arredores completamente confuso. Ele então se pergunta se ele morreu. E que lugar é esse? Cadê todo mundo? O prota começa a chamar pela Ruiçu e em seguida pelo ancestral. Aparece então uma figura misteriosa, dizendo que ele parece meio desesperado. Young então fica surpreso e se vira falando o nome do ancestral. No entanto, ele fica surpreso, pois à frente dele estava um homem. Nosso menino começa a olhar para ele completamente sem reação e em seguida pergunta quem é você. O homem misterioso fala quem sou eu? E pergunta se ele não reconhece a sua voz. Descendente. O prota então imagina com a cara de cachorro e meio hesitante fala ancestral? Ele então fala sim, sou eu, seu ancestral. Em seguida aparece atrás do prota e segura seu braço e fala que no início haviam 12 deuses e que ele é um desses deuses, o deus dragão que governa os dragões. A mão do nosso menino começa a brilhar e o ancestral conclui dizendo que ele é o Jin. Algo então começa a sair da mão de Young e o ancestral diz que ele irá emprestar o seu poder. Voltando à realidade, Ruiçu estava muito surpreso e Young estava com um olhar determinado. Então ele ataca a estátua. Ele cortou o carro no meio. Essa é da Tramontina, não tem jeito. As duas partes do carro então se separam, surpreendendo a estátua. Com o impacto, Young cai no chão e preocupada, Ruiçu chama por ele. Ele então se pergunta o que aconteceu e que o carro havia se partido ao meio. Alguém então pergunta o que ele está fazendo. Era o seu ancestral dizendo: levante antes que ele te pegue. Young então tenta se levantar enquanto carrega a espada, mas fala que esse trem aqui é meio pesado. Young então se assusta com algo. A estátua estava vindo em sua direção e dá um tronco nele. O prota então é arremessado e bate na parede e fica lá completamente sem reação. O cachorro então passa por ele e pula no rosto da estátua. Em seguida ele fala: agora, rápido. O Young então começa a fugir e o ancestral pergunta por que ele está fugindo e o chama de covarde de merda. E o prota responde: se vira aí. O espírito então puxa o cachorro da sua cara e começa a perseguir o Young. Ao notá-lo, ele se surpreende. O ancestral grita para ele usar a espada. Ele então se vira determinado e segura firme o cabo da espada. Ele então dá um corte na horizontal, mas não acerta na estátua. Ele estava com os olhos fechados. Ruiçu chama por ele, dizendo para ele aguentar firme. E ele estava só balançando a espada sem saber o que estava fazendo. A espada então escapa da sua mão. Nisso ele já sabe que fez merda. Ela então voa para longe e começa a girar e cai em um local aleatório. Ele então começa a fugir enquanto a estátua persegue. Uma perseguição incessante começa. A estátua então percebe algo. Aquela sensação de estar correndo enquanto as folhas caem o lembra de algo. Ele então começa a se lembrar do motivo que ele foi feito. Podemos ver um corredor na parede enquanto ele estava sendo fabricado. Aparentemente era uma homenagem ao melhor atleta e ele era o orgulho da Coreia. Ele se lembra de todas as pessoas que tiraram foto com ele e até mesmo de um senhor, que era a pessoa que foi homenageada pela estátua. Ele então começa a se lamentar e se lembra que ele havia sido movido e foi parar em uma escola. Ele então havia se lembrado de tudo aquilo e à frente dele estava o Young correndo. O prota então cai no chão e percebe que deu merda. Então ele coloca suas mãos sobre sua cabeça. No entanto, ele havia passado direto, deixando Young completamente surpreso. A estátua pensava que ele estava em uma corrida e ele estava completamente emocionado, passando pela barreira do estacionamento como se fosse uma linha de chegada. Ele então começa a se lembrar de como é o sentimento, como é ganhar uma medalha, como é ter pessoas falando que é fã dele, das sessões de autógrafo e até mesmo de tirar foto com as crianças. Tudo aquilo deixou em completo êxtase, enquanto Young e a Ruiçu olham para ele sem entender o que está acontecendo. E após isso, ele simplesmente some. O ancestral olha para aquilo e fala: parece que alcançou o seu sonho e agora está descansando. Young pergunta: como assim? Então ele começa a explicar: eu já falei que espíritos não são perigosos, desde que você siga as regras deles. O prota então curioso pergunta: quais regras? E o cachorro diz que depende do propósito que ele foi criado. Por isso que perguntei por que ele estava com raiva. É bem provável que seja por algo que você fez de errado. Young e a Ruiçu fazem olhares de culpados. E em seguida nosso menino pergunta: tá me zoando, seu pulguento? A cena corta e nosso menino está sentindo dor. Ele diz que acha que sua costela está quebrada. O ancestral fala pra ele não se preocupar. E em seguida muda de assunto e pergunta se a Ruiçu está bem. Ela fica um pouco receosa e se curva agradecendo. A cena corta e tudo que foi quebrado está sendo regenerado. A cratera no chão, o carro que foi partido no meio, a porta do condomínio e até mesmo as folhas das árvores. Já estava de noite e todo o estrago feito já havia sido consertado por criaturinhas misteriosas. A cena corta e Young está completamente confuso. Ela então levanta sua cabeça e pergunta: você é o ancestral do Young, certo? O ancestral fica surpreso por ela poder vê-lo e pergunta se ela é uma xamã. Ela responde que não é e que é filha de uma. O cachorro então fica surpreso e ela continua dizendo que na última vez ele a salvou, mas ela desmaiou na hora. Ela então imagina uma cena
cena, que na verdade nunca aconteceu. E courada ela diz, eu não pude agradecê-lo corretamente, então muito obrigada. O Prota então pergunta se ela pode ouvir esse vira-lata, e ela responde que sim, deixando Young aliviado por ele não ter esquizofrenia. O cachorro então pergunta, como você sabe que eu sou um ancestral? Fala, ah, isso? É que vocês se parecem. Nosso menino percebe que ela tá estranha e pergunta o que houve. Ela então fala, Young-jin, você não vê? E ele pergunta o quê? E ela courada diz a aparência do seu ancestral. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Se ela acha o ancestral bonito e ela disse que parece com o Young, então ela acha o Young bonito? Hehehe, boy. O ancestral então diz, sobre isso, minha beleza é incomparável. E as mulheres ficam tímidas perto de mim. O Prota então ri sarcasticamente. E em seguida pega um espelho e coloca na frente dele. E diz, realmente muito lindo. A Ruisu parece estar planejando algo. E fala pro Young olhar aquilo. Ela então coloca um efeito de coelhinho no Young. Mas misteriosamente um efeito fica bugado, deixando Young assustado. E em seguida ele pergunta o que diabos é isso. Ele então diz, só pode estar bugado. Ela então começa a colocar outros efeitos, pedindo pro ancestral ficar do lado do Young. Ele então começa a passar a mão para ver se tem algo. Então anoitece e Young percebe que está tarde. E pergunta a Ruisu se ela não vai embora. Ela fica um pouco surpresa com a pergunta. E em seguida fica cabisbaixa. Ela receosa fala que não pode. Nosso menino, que estava completamente cansado, pergunta o porquê. Ela então responde que atualmente a sua mãe está possuída por um demônio poderoso o suficiente para invocar um Songaxi. Songaxi é um espírito vingativo da cultura coreana, que normalmente foi de arrasta de forma trágica ou injusta. Ela então diz que se ela voltar para casa agora, a mãe dela irá possuí-la de novo, e em seguida irá atrás dele, como o Songaxi fez. Young em choque pergunta por que de mim? E ela diz que é por causa do corpo dele. Ele a questiona perguntando o que tem no corpo dele. Ruisu então diz que o corpo dele é um recipiente valioso, deixando Young surpreso. Ela então se levanta e pega uma tigela. Ruisu então com a tigela cheia de água fala, resumindo, se isso é uma pessoa normal, ela então joga água fora. E com a tigela totalmente vazia ela fala, isso seria você. E em seguida ela explica, haverão muitos demônios que tentarão entrar nesse recipiente vazio no futuro. E fala que não sabe como dizer pra ele, mas não tem outra forma. O que os demônios querem é ele. Nosso menino fica perplexo. E o ancestral pergunta, você não sabia disso? Tudo isso está acontecendo por sua causa. Ele então começa a se lembrar das vezes que ele culpou a Ruisu, perguntando o que ela havia feito daquela vez, ou que tudo isso começou a acontecer depois que se envolveu com ela. Ele então começa a se sentir muito culpado. E o ancestral continua dizendo que nada aconteceria antes do seu aniversário, mas Ruisu escuta aquilo completamente calada. E em seguida começa a andar em direção ao cachorro. Ela então se ajoelha e diz, ancestral, por favor me ajude. O ancestral então responde, sua mãe era uma xamã, você disse. E pergunta, então ela serviu e adorou os demônios como deuses? Deixando a Ruisu surpresa. E ela responde que sua mãe não sabia disso. Então ela começa a falar, minha mãe não era uma cartomante famosa. No entanto, ela era uma pessoa que orava muito todos os dias. Então um dia, ela voltou dizendo que recebeu um espírito sagrado. E depois disso, nosso santuário, que não tinha visitantes, ficou reconhecido pela leitura de sorte tão precisa que ficou lotado com um ano de antecedência. No entanto, aos meus olhos, aquilo não era um deus. Então ela começou a questionar a sua mãe. Mãe, o espírito para qual você ora é mesmo um deus? Ela então toma um tapa da sua mãe. E ela pergunta, está duvidando de um deus? Então a Ruisu complementa dizendo, aquilo era um demônio. Ela então conclui dizendo que desde então ela está tentando se livrar daquele demônio ligado à sua mãe, mas ela falhou. E no fim o demônio invocou o Songaxi. O ancestral diz que é um espírito de um xamã, e que por isso que os métodos comuns não funcionam. E finaliza dizendo que ele irá ajudá-la, pois ela foi corajosa tentando proteger o Young, mesmo que isso custasse a sua vida. Ele então se vira pro Prota e fala, vamos ajudá-la, certo Young? E nosso menino espantado fala, hã? Vamos? Ruisu rapidamente se curva e fica muito agradecida. Então eles falam que já está tarde e vão dormir. Young chama pela Ruisu e pergunta o que ela está fazendo. E ela responde, indo dormir. Tadinha, mano, deitada no chão, dormindo no papel higiênico, aí é triste, hein? Young então pergunta, você vai dormir aqui? E ela diz que não pode ir pra casa. O Prota então pergunta se ela não tem amigas. E ela fala que não tem nenhum amigo. O Prota pergunta se aquela garota que tinha um negócio na cabeça não era sua amiga. Ruisu responde que ela é amiga da Songaxi, e não dela. Young então fala pra ela fingir ser amigável. E ela diz que não consegue ser assim, pois ela é introvertida. Ela então diz, Young, eu... Antes que ela pudesse terminar, Young fala não. Ela então diz, me ouça até o final. Ele então diz o que é. E ela animada pergunta, posso dormir na sua casa? E ele rapidamente fala que não. Ruisu tenta convencê-lo dizendo que jura que ela só vai dormir. E o nosso menino fica envergonhado e pergunta, o quê? Como assim? Tá pensando coisa errada ao safado, rapaz. O Prota então diz, então durma, apenas isso. O que tem de mais nisso, né? O ancestral, enquanto se espreguiça, fala, isso se chama coabitar. E diz que pode deixar eles a só se quiser. Young então grita dizendo, o que você tá falando, seu sarnento? Ruisu interrompe falando, Young-jin, sinto muito, mas pode me emprestar uma roupa? Ela diz que pode ser uma roupa velha, que tá tudo bem. O Prota fica completamente chocado. Já era noite e a Ruisu estava deitada. Ela estava com a expressão de
angústia. E em seu sonho, sua mãe estava fazendo cortes em seu dedo. Ketchup começa a escorrer pelo chão. E a Ruisu diz: mãe, eu estava errada, desculpa. E a mãe pouco a pouco saía do quarto, enquanto a Ruisu desesperadamente chamava por ela. A porta então se fecha. Ruisu então gritava: mãe, sinto muito, me deixe sair daqui, enquanto batia na porta. Ela então fica completamente exausta e ofegante, e diz que está com medo. E quando ela estava em completo desespero, ela nota algo. À sua frente estava o Songaxi dizendo: olá, Ruisu. E ele perguntava: posso entrar, certo? O ancestral então percebe algo. A Ruisu estava em prantos enquanto dormia. Sua expressão pouco a pouco começou a se normalizar, assim que o cachorro se deitou ao lado dela. A cena então corta para um local estranho, onde tinha pinturas estranhas na parede. E lá tinha uma mulher, que estava completamente furiosa, e com uma expressão sombria em seu rosto. Ela então dá um soco na mesa, e diz: Lee Ruisu, sua desgraçada, onde você está? Quando voltar eu vou te trancar em uma gaiola. Aparentemente a mãe da Lee Ruisu, e estava cercada de criaturas estranhas. Então amanhece, nosso menino estava dormindo. Ele então pouco a pouco abre seus olhos, e em seguida olha as horas. Então ele se levanta para ir ao banheiro. Então ele abre a porta e está bocejando. E quando ele percebe, a Lee Ruisu estava lá. Ela rapidamente fecha a porta, e em seguida fala: bom dia, Yong. O ancestral chega e fala: o dia começou bem, não acha? Depois disso, Yong estava se preparando para tirar o lixo para fora. E o Ruisu pergunta onde ele está indo. Ele responde que não tem comida na geladeira. E o cachorro estava reclamando do café. E finaliza dizendo que ela é a visita. Ela animada então diz: se você está indo fazer compras, eu posso ir com você. Ele apaticamente responde: você que sabe. Então Prota coloca o lixo para fora. E Ruisu diz: Yong, você é realmente adulto. Ele então diz: na verdade... E em seguida fica cabisbaixo. Ele então olha de canto de olho para ela. E Ruisu estava reluzente dizendo que o tempo está bom. Ele se lembra que ele havia dito para ela que nada disso teria acontecido se ela não estivesse ali. E o quanto ela se sentiu culpada. Eles estavam andando um do lado do outro. Quem não shippa esses dois aí não tem coração, hein? Então Yong para e diz: ei, Lee Ruisu. Ela pergunta o quê? Ele meio receoso fala: sabe? E ela fica lá sem entender o que ele tá falando. Ele então, se sentindo culpado, se abaixa e coloca a mão em sua cabeça. E após isso ele fala: eu sinto muito. E ela em dúvida pergunta pelo quê? E ele responde por dizer, sabe, tudo aquilo. Tipo, nada disso teria acontecido sem você aqui. Foi tudo por minha causa, eu sinto muito. Ela fica completamente sem reação. Ele então continua dizendo que ela o ajudou. E totalmente tímido ele fala muito obrigado. E que mesmo aquilo não sendo da conta dela, Ruisu então se aproxima dele e diz: Yong, você é mesmo um adulto. Ao ver que ela se aproximou, ele fica surpreso. Ela então pergunta se isso o incomodava. E com um sorriso diz que está tudo bem. E que mesmo não sendo a intenção dele, ela fez parecer mais difícil. E além disso, ele irá ajudá-la, mesmo que isso não seja problema dele. Então ela diz que eles estão kits. Yong responde dizendo que irá dar o seu melhor, enquanto pensa que foi o ancestral dele que a ajudou e não ele. Eles então chegam no supermercado. E Yong diz: por que você está comprando isso? Ela fala que é pra ele comer quando faltar açúcar no sangue. Ele então pergunta: morrer de diabetes? Ruisu então pergunta se ele precisa de algo mais. E o Prota se pergunta se tem uma guerra vindo. E em seguida diz que não pode comprar tudo isso, pois ele não tem muito dinheiro. Ruisu então responde: e daí? E que ela irá pagar tudo e que não é pra ele se preocupar. Ele pode pegar o que precisar. Yong fica em dúvida e pergunta: por que você vai comprar isso? Ela só responde: ah, porque eu sou rica. Se liga no Black Card da mãe. É uma dessas aí que eu quero, hein? Yong responde que mesmo assim isso é muita coisa. Ela então fala: ah, eu posso pagar pelo exorcismo. A cena corta, eles estão saindo do supermercado. Yong pensa que essa é a primeira vez que ele compra tanta comida. Ruisu então pergunta se o Yong sabe cozinhar. Ele fala que não, que pode ficar ruim. Ela então responde que nem ela faria algo ruim com esse tanto de coisa. Yong então percebe algo. O amigo dele estava lá. O amigo então olha pro lado e finalmente percebe. Ele então fala: é a namorada do Ku Yong-jin. Ela então o cumprimenta. A cena então corta e Yong estava ofegante. Ele se pergunta por que o Lin está aqui. Ele então percebe que a Lee Ruisu não estava lá e pensa que ela virá sozinha. Ele então recebe uma notificação no celular. Seu amigo estava dizendo que ele conversou com a namorada do Yong e eles começam a zoar o Prota. Yong fica irritado, mas em seguida começa a ir pra casa. No entanto, atrás dele surge uma sombra e em seguida uma silhueta misteriosa. Então uma mão vai em direção a ele e uma bola o acerta. Ele então olha pra trás e fala: seu maldito. Era um garotinho. Yong pergunta se ele jogou isso. O garoto fala: tome cuidado. Yong fica sem entender nada e fala: não sou eu quem precisa ter cuidado. O garoto então se desculpa. Um pirralhinho aparece dizendo que isso foi perigoso e a outra pirralha fala pra ele não ficar bravo. As crianças estavam preocupadas com ele. Em seguida elas saem e falam: tenha cuidado na próxima, irmãozão. Yong, meio confuso e meio irritado, fala assim: vou ter cuidado na próxima. Ele então pensa: crianças malditas. Antes de sair, o garotinho e Yong se encaram. Rapaz, esses aí se parecem, hein, mano. Tem o mesmo olho morto. O garotinho se vira sem falar nada. Yong então pensa: que diabos foi isso? De volta pra Ruisu, ela se pergunta se o nosso menino já foi. Ela então olha o celular e atrás dela surge uma pessoa misteriosa. Rapaz,
esses pés aí tão feios, hein, mano. E tudo que restou no chão são as balinhas de limão. De volta pra casa, o ancestral estava tirando uma soneca. Ele então acorda e fala, você está de volta? E em seguida percebe algo. E pergunta, você está sozinho? Yong então responde que ela irá chegar logo. 15 minutos então se passaram. Yong estava tentando ligar pra Lee Hui-soo, mas ela não atende o celular. Ele então pergunta o que houve. Em seguida ele sai de casa. E rapidamente olha pro lado. A Hui-soo estava lá. Ele então corre em direção a ela, chamando. E ela fala, Yong, onde você esteve? E ele responde, desculpe, eu achei que seria chato encontrar o Lin. Ela fala, Lin? Quem é? Ele então diz, aquele meu amigo de óculos. E ela responde, o garoto mau? Yong nega e fala que ele não é mau, mas ele iria provocá-lo. Yong então percebe algo. A Hui-soo estava estranha. Ele então começa a encará-la. E recuando ele diz, ei, quem é você? O rosto dela começa a se quebrar. E um velho sai dela. Ele então diz, o avô Mangitai. Nosso menino fica perplexo com aquela cena. O ancestral estava correndo chamando pelo Yong, mas quando ele chegou não havia nada lá. Totalmente imóvel, o ancestral se pergunta como perdeu ele. E em seguida começa a farejar. Então alguém diz, esse corpo cai bem em você. O cachorro fica surpreso. E uma criança se aproxima, perguntando como é viver como um cachorro. Após isso eles começam a se encarar. E a criança diz, faz muito tempo, vossa excelência. E em seguida chama o ancestral de Jin. Ao escutar seu verdadeiro nome, o cachorro olha sem entender nada. E após isso ele pergunta, você, esse corpo, o que aconteceu? O ancestral então começa a pensar. E a criança interrompe seus pensamentos e pergunta como ele quebrou o selo. E ele responde que não sabe. E fala, me pergunto se talvez um da nossa espécie se rebelou contra nós e o quebrou. Ou talvez um deus celestial. A criança então tira algo da bolsa e desfere um ataque contra o ancestral. Uma ventania então começa a ir em direção a ele. Algo então surge e rapidamente cerca o ancestral, o deixando em xeque. A criança então fala, eu posso quebrar você e te selar novamente, especialmente agora. O ancestral olha para aquilo sem reação e o garoto diz que ele sozinho é o suficiente para amassá-lo. Jin então diz, deixe-me te perguntar uma coisa. Você mexeu no meu corpo? O garoto para por uns instantes e em seguida sorri. Ele então bate seu leque e tudo aquilo começa a se dissipar. E ao guardar a sua arma ele o questiona, por que você não pergunta ao deus celestial? Pois pensar assim também é novidade para mim. Em seguida o garoto começa a sair e o ancestral pergunta, por que me selou? Você tem medo de mim? O garoto encara por uns instantes e diz que ele é um idiota e some. O cachorro então se pergunta, idiota? Por que idiota? E fala, foi embora depois de falar o que queria. Então ele se lembra de algo e fala que não é momento para isso. Ele então começa a farejar. No entanto, uma das crianças aparece na frente dele o assustando. Ela pergunta se ele está procurando o irmãozão, aquele garoto com roupa preta e cabelo bagunçado. Eles então dizem, nós podemos encontrar o irmãozão. A cena corta para um local estranho. Alguém estava afiando uma faca. O Yong estava lá completamente inconsciente, mas pouco a pouco começa a recobrar sua consciência e se depara com essa situação. Ele então se pergunta o que houve e onde ele está. Ele então nota o velhote e o velhote o encara, o deixando completamente amedrontado. Yong então se lembra do que havia acontecido, o deixando apavorado. Ele então tenta se debater para se soltar, mas não consegue. Então alguém o chama, o deixando surpreso. Era Lee Hui-soo que estava chorando. Ele preocupado a chama e fala, não pode ser, você também? Após isso algo começa a cair neles e o Mangitai fala, salgue-os, corte-os que nem peixe. Escutando aquilo o prota entra em choque e a Lee Hui-soo murmura, ele vai nos cortar que nem peixe. Eu já ouvi essa música 4 vezes. Yong surpreso pergunta, cortar que nem peixe? Então ele nota sua situação. Ele havia sido embalado e temperado com sal. No entanto ele nota algo ainda pior. Ele estava peladão. Então rapidamente ele abaixa e diz, minhas roupas. Ei, você pode ver isso? E a Hui-soo diz, eu não vi, eu não vou olhar. Você também não. O velho então para de amolar a faca e pouco a pouco se levanta. Yong estava em completo silêncio e a Hui-soo também. Era um silêncio ensurdecedor. O prota então se pergunta se ele foi embora e se vira pra olhar. No entanto, o Mangitai estava encarando, o deixando atônito. O velho então fala, você acordou, criança travessa? Yong então pergunta, por que somos crianças travessas? A Hui-soo diz, isso mesmo, somos boas crianças. E você disse que daria bolinhos de arroz para as boas crianças. Dá a droga dos bolinhos de arroz pra gente. Yong então diz, ei, não provoque ele. E Mangitai pergunta como eles irão provar que são boas crianças. Yong então retruca, como você irá provar que somos crianças más? Caralho, não dá pra tancar esses dois não, mano. O velhote ignorando fala, se você é obediente ou desobediente, tente provar isso. O prota então responde falando que eles não têm paz para começar. Pô, isso aí é triste, hein? O velhote então se surpreende. Diz, o que? Que absurdo. Como você se atreve a negar seus pais? Muito bem, irei transformar vocês em peixes salgados. Hui-soo interrompe o velhote e fala, Yong realmente não tem paz. Por mais que seja triste, isso é verdade. Mas o Mangitai fala, você também será transformado em peixe salgado. É, parece que peixe salgado é a única opção, hein? E fala que negar seus pais não é diferente de matá-los. E isso é um crime hediondo. Antes que ele pudesse fazer alguma coisa, Yong interrompe e fala, eles foram de arrasta. Ao escutar aquilo, o velhote fica paralisado sem reação e decide mudar seu alvo. Apontando pra Hui-soo, ele fala, você é
é muito desobediente então, pois sua mãe orava para mim todas as noites. E ela me pediu para levar você porque você é uma criança muito travessa. Ruisu, surpresa, fala, isso é por causa da minha mãe? E em seguida eles ficam em silêncio. O velhote então começa a escutar um barulho e decide ver o que é. E falam para eles esperarem aqui e ficarem em silêncio. Mangita então sai da sala e fecha a porta. Eles então dão a última conferida e começam a se levantar. A Ruisu começa a olhar ao redor e diz, isso é um santuário. Yong não entende por que ela falou isso e diz, estamos realmente encrencados. A Ruisu pergunta o porquê e diz que eles estavam planejando vir aqui de qualquer forma. Ele então pergunta o que podemos fazer aqui sozinhos e ela fala que ele pode usar a espada dele. E Yong responde, eu deixei minha espada para trás e o ancestral também. Ela então coloca sua mão para fora e pergunta, não aparece quando você faz isso com a mão, como da última vez? E Yong pergunta se ela acha que isso é um manhwa e ela desanimada fala que foi mal. E o prota diz, vamos sair daqui primeiro. Se sairmos por aquela porta encontraremos aquele avô. Ruisu então o chama e aponta para outra porta, tentando fazer o mínimo de barulho possível eles saem de lá. E Yong fica surpreso ao ver toda a decoração daquele quarto. Ele então pergunta o que é isso tudo. A Ruisu chama novamente e pergunta se ele quer usar isso pelo menos, pois é difícil andar assim. Um deles então fala, você realmente não pode olhar. E o outro responde, você também. E longe um do outro eles se vestem. O prota então olha para sua roupa e fala, onde estão minhas roupas? Não posso sair vestindo isso. Ruisu ignora e fala, vou pagar o táxi. E ele fala que não. Ruisu então aponta para uma porta e diz, se sairmos por aqui estaremos no quintal. O prota então nota algo e diz, ei, tem alguém ali. Uma silhueta surge atrás da porta e eles ficam atônitos a encarando. Ela pouco a pouco se aproxima e em seguida abre a porta. Eles parecem ansiosos enquanto se escondem em um armário. O tempo então se passa e Yong comenta que está quieto, então ele decide conferir, mas ao abrir ele vê o olho de alguém e imediatamente fecha. Ele se vira pra Ruisu e fala, rapaz, eu quase me caguei. Ela então abre a outra porta do armário, assustando os dois. Rapaz, se ele quase se cagou aquela hora, então agora, meu Deus. A mulher estava parada na frente deles e a Ruisu, um pouco hesitante, fala, mamãe? A mãe dela então a puxa pelo cabelo e em seguida a joga no chão. Ela então fala, se você veio, deveria ter avisado. Ruisu, a mamãe estava preocupada. Olha aí que mãe doce, tava preocupada com a filha, hein? Fala dela. Ela que até então estava encarando a Ruisu, se vira pro Yong e pergunta, você trouxe um amigo? E Yong, um pouco inquieto, tenta se explicar e diz, eu tenho uma emergência em casa, então preciso ir. Que isso, maldito, vai abandonar a Ruisu? E diz que irá visitá-los da próxima vez. Após isso ele fala, ei Ruisu, eu não conheço o caminho, então você poderia me mostrar? O prota deve estar lá, eu sabo muito, não tem jeito. A mãe da Ruisu dá um sorriso, enquanto vê eles tentando saírem o mais rápido possível. Ela então começa a assobiar, deixando ambos completamente perplexos, e diz, quando você ver os pais dos seus amigos, deve cumprimentá-los primeiro. O prota, que até então estava paralisado, percebe que algo está o tocando. Uma mão estava em sua perna, e após isso várias mãos começam a surgir. A mãe da Ruisu então fala, que falta de educação. Você não teve nenhuma educação em casa? Kim Yong-jin, vocês não precisam visitar de novo, porque vocês não irão sair daqui. Ela diz isso com um olhar assustador. No entanto, alguém aparece surpreendendo a todos, perguntando, quem diabos é você? O avô Mangitai havia voltado. A mãe da Ruisu fala, velhote, você terminou por aqui, pode ir. O velhote começa a analisar a situação. Ele olha para as criaturinhas no Yong, e em seguida ele olha para a mãe da Ruisu, e fala, entendo, então será desse jeito. Ambos então olham intrigados, se perguntando se eles irão lutar. Mangitai então diz, essas crianças são boas, mas você é uma péssima mãe, e pais ruins também são castigados com Geotigal. Pelo que eu pesquisei, esse trem é uma comida. A xamã então pergunta, o que você está pensando, seu velhote? O deixando surpreso, e ela continua, você sabe por que você está preso aqui? Me deixe explicar para você. Ela então levanta seu dedo, e algo começa a acontecer com Mangitai. Ele tenta reagir, no entanto ele já havia sido restringido, e em suas últimas palavras ele pergunta, como você ousa me desafiar? Após isso ele estava completamente envolto de um papel. A xamã então aperta a mão e ele começa a encolher. Em seguida ela abaixa seu dedo, e ele é guardado em um pote. Ela então estrala seus dedos, o selando com um selo. A xamã então diz, dizem para não usar um homem velho como servo, pois ele não serve nem mesmo para reconhecer o seu mestre. E Yong olha para aquilo completamente atônito. A xamã então se vira com um olhar presunçoso e pergunta, crianças, vocês terminaram de comer? Após isso, todas aquelas criaturinhas soltam eles. O prota começa a se sentir fraco, e após isso ele cai no chão. Completamente perplexo, ele se pergunta o que está acontecendo. A xamã, com um sorriso sarcástico, pergunta, vocês não iam sair? Enquanto Yong estava pensando, meu corpo, eu não consigo mexer nada. A Ruisu o chama e fala, Yong, eu acho que aquelas coisas fizeram algo. A xamã então dá uma bica no Yong. Que é isso, pô, do nada. O derrubando no chão, e ela diz, vamos conferir. Ruisu, desesperada, fala, mãe, e começa a implorar, por favor, pare, por favor. A xamã então pergunta, mãe? Você sabe que eu não sou sua mãe, certo? Pare com essa bobagem antes que eu coloque você no vaso também. Agora calhe a boca e continue sentada. Ruisu fica completamente sem reação. A xamã então se aproxima do Yong, e com um olhar assustador ela fala, então é verdade, agora eu vou. No entanto, alguém os interrompe, e começa a chamá-la. Xamã, você está aqui? Ela então lança um olhar em direção à porta, e em seguida eles voltam para aquela sala novamente. Yong
Yong fala, sua mãe é assustadora pra caramba. E a Ruisu responde, ela não é minha mãe. E ele responde, eu sei, ela falou que não era sua mãe. Ruisu com um sorriso fala, minha mãe era super fofa e educada. Ela nunca diria nada daquelas coisas. Após falar isso, ela faz um olhar triste, enquanto se lembra da sua mãe e do que ela virou. Ela chama pelo Yong e ele pergunta o que. Ela diz, me desculpa por colocar você em perigo por minha causa. E ele responde, se é algum tipo de discurso de despedida por acaso? E a Ruisu em lágrimas pergunta, você deve imaginar que eu sou algum tipo de pessoa egoísta e irritante, né? E ele responde, você não era, mas você tá tornando isso super estranho. Ela então fala, eu realmente sinto muito mesmo. E ele diz, não chore, pare de se desculpar. Pô, tadinha, velho, fazer a Ruisu chorar deveria ser crime. Yong fala, você tá fazendo parecer que realmente acabou pra nós. E quase sem conseguir falar, ela diz, não acabou de verdade. Desculpa por ficar pedindo sua ajuda. Você tem ficado assustado também, mas eu só não podia fazer nada. Minha mãe, eu achei que ela não faria isso. Eu vi a pele da minha mãe se deteriorar. Aquela foi uma visão assustadora. O espírito maligno disse que ela não tinha muito tempo. O Prota pergunta por que ela não havia dito isso antes. E ela diz que não queria sobrecarregá-lo. E o Prota responde, você já fez. Agora fale o motivo. Ela então fala, isso foi antes de eu ser possuída pelo Songaxi. Pode ser tarde demais. Nosso menino então fala, ei, não fale assim. E ela se desculpa. E o Prota fala, não peça desculpa. E ela fala, tá bom. E o Prota pergunta, existe alguma condição específica para trocar corpos? E ela em dúvida pergunta, uma condição? O Prota então começa a explicar. Se o corpo se deteriorar, ele pode simplesmente trocar de corpo. No entanto, ele não fez isso. Ou seja, ele só conseguiu enviar aquele Songaxi ou algo assim. A Ruisu começa a se lembrar que corpos de pessoas normais morrem. Então eles precisam de um recipiente que possa conter um deus. E finaliza dizendo, eu acho que falaram isso. Ruisu então percebe algo e diz, entendi. Ele está tentando entrar no seu corpo, lá ele. Ela então pergunta, poderia ser, sua linhagem está conectada com um deus? Yong fica sem entender nada e fala, fala português, por favor. E ela explica, minha família é xamã há gerações. O Prota pergunta, tá me zoando? E ela diz, não tô brincando. Nosso menino então se lamenta, dizendo que até mover seus dedos para escapar é difícil. Então ele nota algo. Ele conseguiu mexer seus dedos. Levantando seu punho, ele fala, estou tendo minhas forças de volta. E diz pra ela tentar se mexer também. A carinha dela tentando fazer força, bicho. Ela então fala, eu ainda não consigo, enquanto Yong mexe seus braços. O Prota então consegue se levantar. Fala, beleza, Li Ruisu, segure meus ombros. Ela coloca a mão no ombro dele. E ele começa a contar, 1, 2, 3. Ruisu então percebe algo. Ela havia puxado a roupa do Prota. Ele então diz, você me decepciona. Tadinha, bicho, olha a cara dela. E após isso ele fala, você conseguiu sua força de volta também. Pare de preguiça e se levante. Ruisu fala que ela não está sendo preguiçosa, mas o Prota fala pra ela andar logo. Alguém então pergunta, isso aqui é algum tipo de arranjo pra dormir junto? O ancestral havia chegado, deixando a Ruisu aliviada. Ele então entra na sala. No entanto, Yong fica surpreso com algo. Ele não estava sozinho. Aparentemente a criança estava com a espada do Yong, então ela decide arremessá-la pra ele. O Prota fica surpreso e suavemente ele pega sua espada. Ou melhor, a espada era pesada pra caramba e Yong não aguenta segurá-la. Ele então começa a gritar de dor, pois a espada havia esmagado a sua mão. E Yong então se pergunta qual é a dessa criança. Como ele consegue jogar algo tão pesado tão alto? Alguém então chama Ruisu, dizendo, ei irmãozona, isso é trabalho de uma xamã? Ruisu fica sem entender nada. E a garota continua perguntando, você é boa nisso? Quer que eu te levante? Após isso a Ruisu se levanta. No entanto, algo parecia estranho. Aparentemente ali Ruisu foi possuída pela criança. Já na outra sala eles ficam surpresos com o santuário. E Yong resmunga, crianças, vocês não deveriam ir por esse caminho. Alguém então passa por ele. A garota que havia possuído a Ruisu começa a se gabar, dizendo que agora ela também é grande. Ao notar aquilo, o Prota pergunta, o que está acontecendo, Li Ruisu, você está bem? Mas o ancestral explica, eles são espíritos infantis, já que aquela criança não consegue controlar o próprio corpo, então eles andam juntos e se movem por eles. Yong fala que não entendeu muito bem e pergunta se ele conhece essas crianças. O ancestral fala que eles são espíritos do céu, então não há necessidade de ficar na defensiva. Nosso menino então pensa, então eles não eram humanos afinal. Após isso, Yong diz, não precisamos ficar na defensiva, mas eles não poderiam fazer menos barulho? A cena então corta pra um pote estranho. A xamã então diz, coloque este pote ao lado da sua cama quando for dormir, e nunca olhe dentro dele. A cliente então agradece a xamã. Após isso, ela coloca o leque em frente ao seu rosto, e em seguida começa a soprar. O espírito que estava no ombro da mulher percebe, e imediatamente ele sai de lá. A mulher então diz, por algum motivo me sinto melhor depois de falar com você. Me sinto muito mais leve também. Tadinha, pô, já tô com pena dela. Em seguida, a xamã diz, agora estou suprimindo com a minha energia, então não fique muito confortável. Se isso não funcionar, vamos precisar realizar um ritual. A mulher então pergunta quanto irá custar, mas a xamã responde, apenas pegue. Ela surpresa pergunta se é sério, e a xamã confirma, e diz que está tentando ajudá-la, então por que ela cobraria por isso? A mulher fica emocionada, e começa a agradecê-la. E enquanto a mulher agradecia, a xamã faz um olhar macabro, e pensa, você vai precisar de um ritual completo mesmo assim. E em seguida ela fala, na próxima vez que você vier, eu não estarei aqui. A mulher fica sem entender nada, e a xamã explica que na verdade, haverá um garoto aqui, e a partir de agora você pode
pode falar com ele. Eu já contei a ele sobre você. Olha só esse maldito querendo possuir o corpo do Prota, pô. A cliente pergunta: e quanto a você, xamã? E ela diz: eu vou ficar vagando pelas montanhas, rezando por um tempo. Mas não precisa se preocupar. Apesar dele ser jovem, ele tem um poder espiritual muito forte. A mulher fala que não acha que há alguém mais poderosa que a xamã. Mas ela responde: apenas imagine que ele é como eu, pois ele serve ao mesmo Deus que eu. Eles então escutam um barulho estranho. E a cliente pergunta se tem alguém ali. E a xamã responde que não. E que ela só tem um gato, mas ele está fazendo bagunça. Ou talvez um rato tenha entrado. Algo estava no chão. Aparentemente os espíritos haviam derrubado. Ruiçu então fala: o que é isso? O que um jarro está fazendo no santuário? Ao perceber aquilo, o ancestral grita: ei, não toque nisso. Ruiçu então se assusta e acaba derrubando o jarro. Uma explosão então acontece e eles foram arremessados pra longe. Até mesmo o espírito que havia possuído a Ruiçu sai dela. O espírito então se levanta preocupado, chamando pela Ruiçu. Ruiçu então recobra a consciência e pergunta o que aconteceu. O Prota então começa a correr em direção a ela, chamando por seu nome, e fala pra ela sair do caminho. Ruiçu olha pra trás atônita, pois logo atrás dela havia um espírito maligno. Ela fica amedrontada. No entanto, Young estava com sua espada e arremessa em direção ao espírito, cortando-o no meio e o fazendo se dissipar. Os espíritos do céu ficaram surpresos e o Prota estava completamente cansado. Alguém então fala: quantos ratos rastejando? A xamã havia chegado. Ela então fala: Young, você já se recuperou? E em seguida começa a rir histericamente. Young olha para aquilo perplexo. Ela então diz: poxa, um corpo para abrigar um deus? Você é praticamente perfeito, não é? Enquanto faz um olhar assustador. E ela continua: você deveria se orgulhar disso. Young então fica surpreso com algo. Ela começou a soprar uma fumaça. A fumaça começa a ir em direção aos espíritos. Alguém então fala: você está tentando mexer com os espíritos das crianças de novo? Eu não vou deixar isso acontecer. Você fez algo muito ruim, não é? Os espíritos do céu estavam revoltados. E um deles, completamente furioso, fala: onde estão os dedos dessas crianças? A xamã olha para aquilo com desdém. E em seguida alguém a chama. Era aquela cliente de antes. Ela então pergunta o que é isso. E em seguida olha pro lado, em direção ao Young. Após isso, o jarro começa a quebrar. E algo sai de dentro dele. E imediatamente vai em direção ao Young, gritando: o corpo dele é meu. No entanto, antes que ele pudesse fazer alguma coisa, o espírito explode. E a xamã diz: como ousa? Por que seria seu? Ele é meu. O espírito simplesmente sumiu. A xamã então estala a língua e diz: menos um otário. Ela então começa a ouvir uns encantamentos. Os espíritos do céu estavam recitando um mantra. E ao finalizarem, eles fazem uma formação contra a xamã. Ela então tira sua presilha, faz um corte em seu dedo e diz: acham mesmo que algo assim irá funcionar comigo? Uma gota de sangue então cai no chão. E ela começa a falar: sem consciência, sem reconhecimento, vocês são tão ignorantes. Mestres nascidos em um lindo campo de flores. Esse fruto não é algo que vocês possam colher. A culpa e o ressentimento derrubaram a maldição sobre o mundo. É esse tipo de ressentimento. Ela então se aproxima do espírito do céu e fala: você perguntou onde estavam os dedos das crianças, certo? Ela então abre a boca e fala: está bem aqui. Ao ver aquilo, eles ficam agoniados com tamanha crueldade. Em seguida, sangue começa a se espalhar por toda a sala e as criaturinhas começam a gritar. Os espíritos do céu ficam preocupados e as criaturinhas começam a se transformar em um tipo de monstro. Parece que eles estavam pouco a pouco se corrompendo. A xamã então sopra novamente, deixando eles em completa loucura. O espírito do céu fica preocupado e diz que os espíritos fetais se transformaram em espíritos malignos. Os espíritos então começam a se lamentar, falando sobre seus sonhos e que nem mesmo conheceram seus pais. A garotinha então começa a chorar, dizendo que isso é muito triste. E em seguida ela grita: pessoal, recuperem a consciência. A xamã faz um olhar de desdém e fala: vocês perdedores só enchem o saco. A xamã então sopra novamente, fazendo as criaturas atacarem a garotinha. Um deles, preocupado, chama o nome dela, Boksun, e se virando ele pergunta o que você pensa que está fazendo, mas ele também foi atacado. O espírito maligno o pressiona contra o chão. O outro então fala: se encostar um dedo em meu irmão, eu acabo com sua raça. A xamã então se vira e fala: quem se importa com o que você diz? Seja lá o que ele for seu, farei dele um dos meus. Pouco a pouco ele começa a ser engolido pelos espíritos malignos, até ficar completamente submerso. A xamã então se vira e olhando pra baixo ela pergunta: e então, onde estávamos? Vamos terminar o que começamos. Com isso, serei um deus. Não, serei mais que isso. Ela então tenta colocar a mão na cabeça do Young, mas alguém interrompe, arremessando a faca nela e pegando de raspão. Ele então diz: mais que um deus, que piada. Desde quando o xamã ousa dizer isso? Um ser tão pequeno falando de Deus, com tamanho descuidado, chega a ser patético. A xamã fica sem acreditar e se pergunta: está pronto? E em seguida diz: você não é somente um cachorro. E o ancestral fala: vejo que você não percebeu ainda. Será que estou enferrujado? Ela então pergunta o que você é, e uma aura começa a sair dos seus pés e pouco a pouco vai aumentando. Ele então diz: eu sou um deus, surpreendendo todos que estavam lá. A xamã estava sem acreditar e murmura: um deus? E o ancestral responde: agora consegue me entender? Ela então, que estava perplexa, pouco a pouco começa a sorrir e então começa a coringar, dizendo: até que você é bonito, saia daqui, a menos que queira morrer como um cachorro. E ela jogou o ancestral pra merda, velho. E diz que pela aparência parece ser alguém sem importância. E Young se pergunta o que é isso e por que ele está parado. O ancestral então olha pro Prota e Young fica sem entender o que ele quer dizer com isso. A xamã então
então pergunta pra onde você está olhando agora. Não tente fazer nada estúpido. E ele responde: a única razão pela qual eu hesitei foi porque você estava usando um corpo humano. Ao ver aquilo, nosso menino se pergunta: será que ele está me pedindo para fazer alguma coisa? Nessa situação, a Xamã então pensa: tem algo estranho. E em seguida diz: sério? E você é realmente um deus? Então você deve ser capaz de bloquear um simples feitiço de uma sacerdotisa. Então vamos acabar com isso. Preocupado, Young chama pelo ancestral. No entanto, mesmo assim, ele foi arremessado para longe e ficou completamente esbagaçado no chão. A Xamã então pergunta: o que você está fazendo? Você não era um deus? Enquanto pensa que, na verdade, ele é só uma casca sem poder algum. Com um sorriso macabro, ela diz: se fosse um deus, deveria ser fácil me tirar do corpo humano e me bater, não? Quer dizer, não há como um deus habitar um vira-lata. Como ousa se passar por um deus? Ela então diz: Ku Yongjin, surpreendendo o Prota, e pergunta: são esses os únicos aliados que você tem? Então agora seja obediente e entregue seu corpo para mim. Vamos logo com isso. Prometo ser misericordioso e poupar a vida dos seus amigos. Se continuar causando confusão, será apenas uma morte inútil. Mas não que você tenha escolha, seu pirralho. O Prota então pergunta: quem disse que eu não tenho escolha? Posso simplesmente morder a minha língua e morrer aqui mesmo. E a Xamã pergunta: por que você não tenta? Vou tirar sua vida no último segundo. Em seguida ela faz um olhar psicótico e fala: agora eu sou um deus. Alguém quase sem forças pede pra ela esperar. Ela então olha pro lado e tinha alguém segurando em sua saia. Era Ruisu quase sem forças, implorando para que ela pare com isso. Yong olha pra ela emocionado e murmura: Li Ruisu. E ela chorando diz: saia do corpo da minha mãe. Eu disse pra sair. Tadinha, mano, olha o que ela fez com a Ruisu, velho. A Xamã estava encarando ela e em seguida começa a esboçar uma reação. No entanto, foi pra dar um chute na Ruisu. Yong fica sem acreditar, enquanto a Ruisu estava completamente acabada no chão. Colocando a mão em seu rosto, a Xamã fala: você acha que eu te deixei viva porque eu não conseguia te matar? Ruisu então cai em prantos e a Xamã começa a conjurar um feitiço, enquanto diz: eu só te deixei viva porque você era útil. E agora você não é mais útil, então pode morrer, pois logo sua mãe será a próxima. Ao ver aquela cena, Yong começa a reagir e grita o nome da Ruisu. Ela sorri pra ele e pede desculpa. Nosso menino fica sem acreditar ao ver que ela já havia aceitado. Então ele dá um grito: ei, Li Ruisu! Ela então começa a se lembrar. Alguém estava falando. É uma pulseira feita com sementes de pêssego. Hoje em dia as crianças também usam muitas pulseiras. Você também deveria usar, Ruisu. Ela então pergunta: como eu vou usar isso? Não é uma pulseira pequena, é enorme e cafona. Sua mãe então diz: os espíritos não poderão te tocar. Ruisu, um pouco decepcionada, fala: isso de novo? Não quero. Já sou zoada por outras crianças por ser filha de uma xamã. Se eu usar algo assim, então pare de colocar essas coisas na minha mochila. Outro dia caiu da minha mochila, enquanto eu pegava um livro na sala de aula. Mãe, eu posso acabar ficando isolada por sua causa. Você vai se responsabilizar? As outras crianças vivem normal sem nada disso. Por que temos que ser assim? Isso me irrita. Sua mãe então pergunta: então que tal esse amuleto? E ela responde: eu já disse que eu não quero amuletos. Mas a mãe dela, com um sorriso e braços abertos, fala: o amuleto da mamãe. Ruisu fica surpresa e sua mãe diz: não importa onde ou quando, minha filha. Se você chamar mãe, a mamãe irá correr até você e te abraçar. É um amuleto milagroso. Ela então a abraça e fala: a mamãe irá proteger você, Ruisu, para sempre. A cena então volta e a Xamã começa a chorar. Su fica surpresa ao ver aquilo. Chorando, a Xamã diz que irá fugir, deixando Yong surpreso. Ruisu, com os olhos cheios de lágrimas, começa a chamar por ela. Ela então começa a caminhar e a Ruisu começa a chamar desesperadamente por ela. A Xamã então pega a faca que estava na parede e a Ruisu, ao ponto de se quebrar, fala: o que você está fazendo? Sua mãe então aponta a faca pra si mesma e a Ruisu começa a gritar desesperadamente: não, por favor, o que você está fazendo? Por favor, não faça isso. Ela então fala: Ruisu, minha filha, a mamãe sente muito. Ruisu então se quebra de vez, olhando sem acreditar que aquilo tenha acontecido. Suco de morango escorria pela mão dela e pingava no chão. Ruisu então surta e começa a correr em direção à sua mãe, que estava caindo no chão. Ruisu freneticamente começa a chamar por sua mãe, perguntando por quê e pedindo pra olhar pra ela. Yong então começa a se lembrar do sorriso da Ruisu, dizendo que estava tudo bem, perguntando se ele iria ajudar ela. Ao escutar os gritos desesperados da Ruisu e ao vê-la em completa angústia e desespero, ele se lembra do que o ancestral havia dito. Yong, isso aconteceu por sua causa. Um turbilhão de pensamentos negativos começa a surgir. Tudo isso aconteceu por minha causa. Porque eu, entregue pra mim, entregue sua alma pra mim. Toda maldição é sua culpa. Você nunca deveria ter nascido. Sua existência matou seus pais. Ele então se lembra dos seus pais tirando foto dentro de um carro. E após isso, esse carro estava capotado. Uma fumaça então começa a sair. E o xamã saiu do corpo da mãe da Ruisu. Ele então diz: sua desgraçada, como ousa, malditos. Ruisu olha pra ele com um olhar de ódio. O xamã então invoca uma arma e a erguendo ele fala: morram. E tenta atacar Ruisu e sua mãe. No entanto, algo de estranho aconteceu. A arma dele voa pra longe e cai no chão. E em seguida o braço dele também caiu no chão. O xamã fica sem entender o que aconteceu. Ele então olha pra trás e se surpreende com o que viu. O Yong estava de pé segurando sua espada, com uma aura ameaçadora e com um olhar demoníaco. Se quiserem a próxima parte, é só deixar muitos likes e muitos comentários aqui abaixo. Aproveita e se inscreve.